Constantino, imperador romano, determinou por decreto Jesus Cristo como Deus. E de Jardias de Vasconcelos, como de fato Jesus Cristo, de homem comum, transformou-se em Deus. Uma história mitológica distante. Tudo teve início na Mesopotâmia, ano 2250 antes de Cristo, quando povos babilônicos invadem a região, estabelecendo uma civilização às margens do rio Eufrates, sob a liderança do rei Hammurabi, cuja crença, sua fé fundamentava no deus Marduk, criador do homem, para que os povos da terra pudessem lhe adorar. O Código de Hammurabi faz referência ao referido deus. Deste modo, o rei justificava o seu poder político. Uma guerra entre as tribos semíticas com pretexto à adoração do deus babilônico, cujo objetivo a unidade política babilônica. Uma das tribos semíticas, cujo povo desencadeou na formação do povo hebreu resistência e guerra, sob a liderança de Iavé, temível guerreiro, morto em confronto, herói Deus do povo judeu. Iavé foi transformado em Deus, em forma de espírito. Os semitas, na terra prometida, na Palestina, fundam Jerusalém, usando não mais o alfabeto semítico, proveniente do alfabeto fenício. Entretanto, o alfabeto aramaico, cuja tradição vem da mesma origem. Quando a etimologia Iavé foi traduzida em aramaico para Javé, todavia o significado, o mesmo Deus. Nesse momento, Deus era entendido como espírito e figurava como personagem Javé. Jesus, como profeta, pregou Javé como Deus. Entretanto, na passagem do cristianismo para o Ocidente, os apóstolos quebraram a tradição, inventando o próprio Jesus como Deus, motivo pelo qual criaram diversos milagres para reforçar a ideia de Jesus como Deus. As tribos converteram, passando a acreditar na figura de Jesus em duas versões, como profeta que falava em nome do Deus Javé, sendo que uma parte do povo acreditava que Jesus era o próprio Deus.
O cristianismo estava dividido. Javé era o Deus dos judeus. Portanto, não poderia ser o Deus romano. O imperador Constantino não queria o povo dividido, razão pela qual, no Concílio de Nicéia, ano 325 depois de Cristo, ficou decidido por decreto que Jesus era Deus e não profeta. Quando inventaram a maior mentira teológica, a mãe de Jesus, Maria, era virgem, apesar de casada com outros filhos antes do nascimento de Jesus. O mistério da Santíssima Trindade, o Espírito do Deus Javé, penetrou no útero de uma virgem, transformou-se em esperma, engravidando Maria, nascendo Javé na figuração de Jesus. Era seminarista, estava terminando o bacharelado em teologia para ser padre, quando entendi a historicidade da origem de Deus e a mentira da Santíssima Trindade. Simplesmente fiquei apavorado. Jesus não era Deus. Do mesmo modo, Deus nunca existiu. Com a mais absoluta certeza, como poderia acreditar em Jesus como Deus, quando a criação do mito objetivava a unidade do cristianismo com a finalidade de Roma dominar o mundo? Foi exatamente o que aconteceu. Hoje, o cristianismo pentecostal, fruto da historicidade referida, no Brasil, impregnado entre os pobres, serve para eleger político de direita, implantando o neoliberalismo, combatendo o estado do bem-estar social. A ideologia de Deus, em primeiro lugar, quando pela prova histórica sabemos que Jesus Cristo foi um mito construído politicamente, manipulando cognições inocentes. Entretanto, a ideologia de Jesus no Brasil serve para ricos dominarem os pobres através do poder político. Mais do que nunca faz jus o ateísmo. E de Jardias de Vasconcelos.